Escaloboloba, olá pessoas, aqui é o Schwarza e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E aí, como é que vai a quinta-feira de vocês? Como é que foi o feriado ontem? Descansaram? Ontem eu passei o dia inteiro sem água, né? Faltou água aqui no prédio, foi um caos total. O nosso banheiro aqui virou Chernobyl. Mas o vídeo de hoje não é sobre a intimidade de Schwarza, e sim sobre um tema impactante. Cientistas encontraram um asteroide que está sendo apelidado aí de... Como é que é? Assassino de planetas. Eu tava com Apocalipse na cabeça, mas tem tudo a ver com Apocalipse. É um assassino de planetas e a gente não conseguiu detectar ele antes porque a luz do Sol nos atrapalhava. Olhem só vocês. Então é sobre isso que eu vou comentar. E se você quiser continuar sendo bem informado aí com notícias envolvendo o espaço, já sabe, é só clicar no botão que está aqui abaixo em se inscrever que eu ficarei eternamente grato e vocês cada vez mais eruditos. Então, sem mais delongas, vamos comentar aí essa notícia que saiu no New York Times, também no site futurismo.com, e lembrando para vocês que as fontes que eu uso aqui no canal sempre estão aqui embaixo na descrição para a conferência de Voz.me, porque é importante quem informa que traga aí as suas fontes, né? Quem não traz fontes, fique sempre com o pé atrás. E o título da matéria é: Astrônomos detectam um asteroide assassino de planetas que representa um risco pequeno, mas real para a Terra. Abre aspas. Se este objeto atingir a Terra, meus amigos, causaria destruição em todo o planeta. Sabe aquele filme Armagedon? Ou aquele filme Impacto Profundo? Esses filmes são muito velhos, né? Estou falando só de filme de quase 30 anos atrás. Vai, não olhe para cima, mais recente. É disso que a gente está falando, é desse tipo de objeto que a gente está falando aqui nesse vídeo. Bom, prosseguindo aqui com a matéria, usando o Observatório Interamericano Cerro Tololo no Chile, uma equipe de pesquisadores da National Science Foundation detectou o maior asteroide potencialmente perigoso em 8 anos. Uma rocha espacial de 1 milha de largura, que é o equivalente a 1,5 km de diâmetro, que poderia destruir a vida como a conhecemos na Terra, se alguma vez ele colidir conosco. Eu sempre falo aqui no canal que as pessoas perguntam qual o tamanho de um asteroide para ele trazer aí um caos total para a Terra. Aí eu sempre falo que acima de 1 quilômetro já vai ser bem complicado, porque por mais que ele... digamos que a gente está aqui no Brasil e ele cai lá na China, do outro lado do mundo. Você pode pensar inicialmente que, beleza, caiu lá do outro... Beleza, né? Pô, em falta de empatia, né, da pessoa que fala isso, mas... Puxa, caramba, podia ser pior, eu podia ter morrido se caísse aqui do meu lado, né? Só que você se lascar pensando desse jeito, porque primeiro tem a onda de choque, que isso poderia ser sentido no mundo todo, e os detritos que esse impacto causaria ia levantar coisas para o céu, né? Os detritos, né, eles seriam jogados para o céu, tampando a atmosfera e impedindo que os raios do Sol atravessem a atmosfera e cheguem aqui na superfície, o que pode gerar um inverno nuclear, e aí, meus amigos, poucos irão sobreviver. Mas prosseguindo aqui com a matéria... Felizmente, é extremamente improvável que esse asteroide apelidado de 2022 AP7 chegue perto o suficiente. Apesar de periodicamente chegar a apenas 4,4 milhões de milhas da Terra, relata aí o The New York Times, a distância é aproximadamente, aí, galera, 18 vezes a distância entre a Terra e a Lua. Parece pouco, né? Não, parece muito, na verdade, né? Pô, tá 18 vezes a distância da Terra e a Lua? Tá longe pra caramba, mas... astronomicamente não é bem assim. Olha o que o texto aqui diz. Essa distância que ele passa coloca ele tecnicamente dentro dos parâmetros de um asteroide potencialmente perigoso. Embora a possibilidade seja remota, se o 2022 AP7 tivesse impacto com a Terra, seria desastroso. Porque mesmo ele estando longe, galera, ele tem risco. Porque a cada volta que ele dá em torno do Sol, pode ter algum elemento ali com massa que faça a órbita dele mudar um pouco, né? Passar até mesmo perto da Terra, né? Então a órbita dele vai tendo ali uma mudança sutil, mas que ao longo dos anos pode mudar a direção dele. Mas, como a matéria está dizendo aqui, é bastante improvável que isso aconteça, mas existe o risco. Abre aspas. Isso é o que chamamos de assassino de planetas, disse Scott Shepard, astrônomo do Carnegie Institution for Science, coautor do artigo publicado no The Astrophysical Journal no mês passado ao New York Times. Abre aspas. Se este objeto atingir a Terra, causaria destruição em todo o planeta. Seria muito ruim para a vida como a conhecemos. Eita! A rocha espacial é um dos 3 objetos recentemente descobertos que foram escondidos de nós pelo brilho do Sol. Um lembrete de que nosso sistema solar é tudo menos um vazio.
E aí eu lanço a pergunta. Aqui na tela está a órbita dele, né? Ele está até nessa imagem, está bem perto da Terra ali também, dentro da órbita, né? A órbita, sabe que ele vai, passa por perto da Terra, depois ele vai para longe e depois ele volta. E é que eu falei, se tiver algum elemento, massa, que seja capaz de abalar aí a órbita dele, ele pode mudar um pouco a direção, trazendo um certo risco para a gente. Mas enfim, eu fico pensando que como o Sol tampou, né, a nossa visão para este objeto, quantos outros podem estar escondidos aí que a gente não consegue ver por conta do Sol ou outros N fatores. Por isso que tem que investir em ciência, por isso que tem que investir em astronomia, porque, enfim, né, é bom a gente ter aí alguns meios para conseguir prever esses objetos. O que torna o 2022 AP7 tão ameaçador em particular é o fato de que o seu tamanho significa que ele não queimaria completamente na atmosfera da Terra, né? Ele ia acabar atingindo a superfície, porque a maior parte dos objetos... Deixa eu dar um exemplo para vocês. Em 2013, caiu o Chelyabinsk, né, lá na Rússia. Foi um asteroide aí do tamanho de um ônibus. Aí você pensa, pô, é grande, né? Pô, o tamanho de um ônibus. Só que ele não é grande o suficiente para passar ileso pela atmosfera. Deixa eu só mudar aqui. O que acontece? Como ele tinha o tamanho de ônibus, parece grande, mas quando ele chegou na atmosfera, ele foi queimando por conta do atrito, porque a atmosfera ela tem as partículas que estão aqui, ela causa atrito com a rocha que está vindo em grande velocidade. Então, ele vai se decompondo, ele vai se evaporando na atmosfera e acabar caindo só alguns detritos. E mesmo assim, quando cai alguns detritos, no caso do Chelyabinsk, eles chegaram ao solo, mas o que causou mesmo a destruição, né, teve uma certa destruição lá, foi a onda de choque, a explosão e a onda de choque. Quebraram vidros de casa, de apartamentos, de carro. Então, mesmo ele não tocando o solo, né, pelo menos a maior parte dele não tocando o solo, só caindo alguns fragmentos, só o estrondo e a onda de choque foi capaz de trazer alguns prejuízos lá para a cidade de Chelyabinsk em 2013. Então, estamos falando aqui de um asteroide do tamanho de um ônibus. Esse tem mais de 1 quilômetro, 1,5 quilômetro. Imagina só a desgraça que seria. Mas enfim, prosseguindo aqui com a matéria, deixa eu só ver se eu fiz certo aqui o negócio. Meus amigos, ainda bem que tem a ciência, né? Pra gente não ser pego de surpresa. Já no final do vídeo eu vou falar por quê. De acordo com o New York Times, provavelmente existem dezenas de milhares de outras rochas espaciais como esta. Mas se estima que menos da metade delas foram descobertas. Isso é para ferrar a ansiedade de qualquer pessoa, né? Porque é verdade, a gente ainda não tem capacidade de fazer um monitoramento 100%. A gente tem alguns objetos catalogados que são os maiores, mas tem muitos fatores que acabam impedindo que a gente consiga observar eles, como o caso aqui, o Sol que tampou a nossa visão. Aliás, se você gosta de astronomia, quer notícias todo dia e vídeos sobre esse tema, me segue lá no Insta, tá aqui em cima o endereço, @schwarza79. Tem o endereço da outra rede também, mas vai lá no Insta, porque a outra rede é só gente dançando e tá aqui por constar, né? É bom estar em todas as redes. Mas eu não sou muito fã. Mas então vamos lá. Mas o Insta é legal. Siga lá, @schwarza79. Estamos com quase 100 mil seguidores lá. Então vamos lá, prosseguindo aqui com a matéria. Esse tipo de ameaça sempre presente motivou, sempre está, né, nos rondando, a gente sempre tem medo desses objetos. E sempre motivou a NASA a colidir, isso motivou a NASA a colidir a espaçonave DART em um asteroide muito menor próximo à Terra. É um experimento inovador que tenta demonstrar que um asteroide assassino em rota de colisão com o nosso planeta poderia ser desviado do curso. E é isso que vocês estão vendo. Essa aqui é a câmera do DART, da missão DART, quando ela estava se aproximando do objeto, né, do asteroide, que ela colidiu. E na colisão com esse objeto, ela conseguiu mudar a trajetória dele. Então, é uma das maneiras que a gente tem para conseguir se livrar, né, de um tipo de impacto com um objeto como esse. Então, ele estava lá, ó, aí chegou bem perto, colidiu com ele e a potência da colisão foi tão grande que o objeto conseguiu desviar um pouquinho aí o seu trajeto. Se ele estivesse em direção da Terra, a gente conseguiria se safar de um objeto como esse. Então, esse é que é o intuito da NASA. Aí o texto aqui termina dizendo que, primeiro, precisamos ser capazes de detectá-los antes que seja tarde demais. Então, que bom que esse objeto aí, o 2022 AP7, ele tem um risco, mas não é tão grande assim, não é tão imediato, né? Não é um risco imediato de colisão com a Terra. Mas isso abre nosso sinal vermelho aí, né? A gente fica em alerta porque quantos outros estão escondidos aí que a gente não consegue ver?
E por falar em astronomia, eu queria dar uma dica bem legal para você que gosta do tema. Tem um site chamado Boletim Dia e Noite Boletim Dia e Noite com as Estrelas. Né, tá? Vou deixar o site aqui embaixo da descrição, que é um boletim astronômico. Vai ter notícias como essa que eu falei aqui e várias outras. Muitas coisas que eu uso como pauta aqui estão nesses boletins que são feitos pelo meu grande amigo Ramas Teixeira, que me ajuda aqui com os roteiros do canal, um astrofísico lá do IAG. E vou deixar aqui embaixo na descrição para você que gosta de acompanhar. Vai ser um boletim semanal aí com várias informações sobre astronomia. É bem bacana aí para você que gosta de ficar bem informado. E lembrando também que se você ainda não é membro do canal, a partir da semana que vem eu vou começar a fazer lives exclusivas para os membros, para a gente trocar uma ideia sobre as matérias que saem aqui, sobre vida fora da Terra. Tem um negócio no meu olho. Enfim, então vai ter bastante conteúdo aí para os membros. Agora saiu. Então, vou deixar aqui... Não, o membro não precisa deixar link na descrição, né? É só você clicar no botão aqui e se tornar membro. Então é isso, galera. Quando tiver mais informações sobre esse asteroide, se tiver aí um refinamento de sua órbita, eu trago aqui para vocês a informação. Para não perder, já sabe, é só clicar no botão aqui embaixo e se inscrever no canal. E outra coisa também é, se você quiser apoiar meu trabalho aqui no YouTube, tem a nossa patrocinadora, a Insider, né, que sempre manda camisetas pra gente aqui. E se você gosta de camisetas que tem tecnologia anti-odor e anti-suor e que tem essa preocupação com o meio ambiente, então a Insider é a marca certa. Para comprar com 12% de desconto, é só clicar no link que está aqui embaixo na descrição e usar o cupom SCHWARZA. Beleza, pessoal? Então é isso, estou ficando por aqui com mais esse vídeo. Um grande abraço para vocês e hasta!